Oi, pessoal! Hoje à tarde eu estava no Instagram e encontrei uma informação da Flávia Alessandra, atriz que vocês conhecem, que inclusive é uma das pessoas que eu admiro muito pelo trabalho que ela faz e até pelo jeito dela. Eu me identifico um pouco, gosto muito da posição que ela coloca, a forma como ela se comporta, né? Eu gosto bastante do estilo dela. E, enfim, fui assistir a informação que ela postou. Ela estava no cabeleireiro, né? E aí eles fizeram um novo look nela, com cabelos de acordo com os personagens que ela já interpretou. Aí prestei atenção, né? E foi incrível, assim, até sugiro que vocês façam, dá uma olhadinha lá no Instagram dela que tem essa postagem que foi de hoje. E aí ela relata, né, de que cada mulher que ela interpretou, o cabeleireiro fez um cabelo de conforme o perfil. E ela conta que para os diretores e para montar um personagem de uma novela, eles estudam muito o perfil da personalidade daquele personagem. Então ela contou de personagens que ela interpretou, que era uma mulher artística, então o cabelo dela devia ser mais moderno. Outras personagens que tinham uma personalidade mais forte, que era mais incisiva, então o cabelo tinha que ser mais escuro. E eu achei isso incrível, porque assim, nós todos interpretamos personagens várias vezes, né? E a gente não se dá conta. Na verdade, a gente tem um personagem que a gente sempre usa, que é a nossa personalidade no nosso dia a dia. Cada pessoa que ela falou lá teria uma escrita relativa também. E se existem estudos para estudar um perfil de cabelo, um perfil de movimento corporal, vocês imaginam o que isso não existe por detrás de uma escrita, né? Aí eu trouxe 3 escritas aqui para mostrar para vocês verem como é interessante. Quando a gente não tem o olho treinado, quando a gente não sabe esse conhecimento da grafologia, isso passa despercebido. Mas olhem só, a gente tem aqui uma escrita, né? A gente percebe que ela tem bastante tinta no papel, né? Outra coisa que a gente visualiza aqui é que as palavras são bem juntinhas e tem uma forte inclinação. A gente tá vendo aqui, ó, todas as hastes, letra T, letra F, são todas muito inclinadas para esse canto da margem. Na grafologia, a gente olha de frente, tá? O lado direito da página significa o pai, tá? Faz menção inconsciente ao pai. E este lado aqui, uma menção inconsciente à mãe. Então, esse escritor, a gente vê a inclinação muito forte para a direita. Quer dizer que é uma pessoa que tem muito vontade de estar com o outro, aquela coisa de querer ajudar os demais e também uma relação muito mais voltada para o seu próprio pai, né? Então, é uma pessoa que gosta do pai, ou se não gosta, por exemplo, ela inconscientemente tende a repetir as questões que ela aprendeu com o pai, né? Quando a gente vê também essas hastes muito altas, que a gente vê que a gente fala que ela é alta, porque só de bater o olho, a gente vê que ela é bem maior do que a zona média. A zona média a gente chama essa parte aqui da palavra, a parte do meio. Então, quando a gente vê que tem bastante alta, o que que isso significa? Que é uma pessoa também que tem ideias, ele é criativo e ao mesmo tempo ele tem o desejo de fazer as coisas de uma maneira bem certa. Então, esse escritor tende a ser uma pessoa que no dia a dia tende a ser de que maneira mais pé firme. Vocês precisam fazer aquilo que eu estou falando. Isso tem que ser feito desta e desta forma. Ele tem uma conexão com as pessoas de uma maneira mais. Ele se move pelo que acontece com o outro. Ele entende a pessoa, ele é intenso, é uma pessoa bastante intensa, né? Isso aqui é o que a gente pode falar dessa escrita. Agora, vejam só a diferença desta escrita com esta. Tcharam! Olha essa daqui. Essa escrita aqui, pessoal, de novo, vale a mesma coisa. Margem direita, né, seria aqui esta, porque tá de frente para vocês e para mim que eu tô vendo ao contrário. E a margem esquerda, né? Na margem direita, como eu falei, é o pai, né? E a direita é a mãe. A gente diria, essa pessoa, ela tá ainda bem ligada ao que as questões que ela tem com o que é conhecido, com o que é confortável. Ela tende a se ancorar muito mais
em atividades que ela conheça, saiba como foi feito, do que se jogar em projetos que ela não saiba o resultado, né? Isso a gente pode dizer por esta margem aqui. Outra coisa também que podemos observar é que as hastes dessa escrita são mais retas, não são tão inclinadas como deste outro escritor. Olha só como é diferente. Isso quer dizer que a pessoa na vida é mais centrada, ela é mais posicionada, ela não oscila tanto e também ela, vamos supor, a pessoa determina as coisas do jeito que ela quer, porque ela também tem as hastes altas, mas ela não fica indo conferir se o outro fez, se não fez, ela vai lá e fala o que precisa ser feito. Outra coisa também que a gente pode ver nessa escrita aqui, o que é, gente? Que ela tem mais espaço entre palavras do que esta daqui, que tem praticamente, aqui, pouco espaço, bastante espaço, pouco espaço. Olha só, como tem mais parte branca de folha e aqui tem menos parte branca de folha. O que isso quer dizer, Letícia? Bom, vamos lá. Eu respondo. Isto quer dizer que a pessoa pensa antes de fazer as coisas, que ela, antes de tomar alguma decisão, ela pensa bem. Ela para, faz uma pausa, reflete, devo ou não devo? Depois ela toma alguma atitude. Enquanto a falta de espaços identifica também uma certa ansiedade. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, vai dar certo. Até porque no caso deste escritor, nós temos a inclinação. Isso faz com que ele queira as coisas que sejam feitas de uma maneira rápida. Esta pessoa não, ela já tem mais calma, já é mais pausada. Se a gente fosse pensar no ponto de vista para contratar essa pessoa e colocar ela num ambiente de trabalho, não adianta colocar esta pessoa num lugar fechado, onde ela não vai ter espaço para fazer as coisas como ela gosta e como ela deseja. Ela funciona muito melhor em ambientes em que ela tem a liberdade para realizar o que ela tem, o potencial dela. Ela deve gostar, por exemplo, de caminhadas ao ar livre, ela deve gostar de estar em lugares onde ela possa se expressar, ela é leve, a gente percebe que essa é uma escrita mais leve. Se fosse uma pessoa pra gente, eu sou terapeuta, então imagina que eu vou atender essa pessoa como uma paciente e ela vem reclamar pra mim, poxa, Letícia, eu não consigo fazer as coisas que eu sempre tô procurando, já tentei mudar o meu jeito de falar com as pessoas, mas parece que ninguém me leva a sério, parece que tá todo mundo não percebe o que eu tô pedindo, o que será que eu tenho que fazer, como será que eu tenho que melhorar? E a partir desta informação que está aqui na letra, a gente pode passar orientações precisas para a pessoa. Não é o que eu, Letícia, terapeuta, grafóloga, acho. É o que está na amostra dela. Está aqui a resposta do que ela está me perguntando. Mas o que acontece? Como a gente não tem consciência de toda a nossa potencialidade e nem muito menos consciência dos nossos defeitos, a gente fica repetindo as mesmas coisas a vida inteira. E a gente só nota que não tá dando certo, só que a gente não sabe o que é. A gente não sabe aonde é que precisa ser mudado. Então aí eu posso utilizar este próprio material que sai da pessoa para ajudá-la a orientar. Por exemplo, ela tem muito espaço entre linhas e palavras. Isso quer dizer que ela pensa demais antes de fazer as coisas e que também tem uma sensação no fundo de insegurança. Isso tem outros traços que mostram aqui isso também que eu tô falando para vocês. Então o que acontece? É aquela pessoa que estuda, faz curso, se desenvolve. Às vezes ela tem um super currículo, mas ela não toma o próximo passo, porque ela tá sempre pensando que falta mais alguma coisa para ela. Então, a partir desse momento, você consegue orientar o teu cliente, que é o que eu faço nas sessões de atendimento, falar, olha, vamos prestar atenção direitinho, me conta um pouco sobre sua rotina. E aí eu tenho aqui, ó, na minha mão, direitinho, o que é que está acontecendo com a pessoa e a orientação, né? Como que a gente faz essa orientação? Claro, tá na escrita, mas além da grafologia, eu trabalho com o eneagrama também. E a partir do momento que eu verifico uma escrita, eu sei identificar qual que é o possível
padrão de personalidade que a pessoa tem que vai fazer com que ela repita várias vezes a mesma coisa. Por exemplo, se eu estiver falando de uma personalidade de um tipo 7, 8, vai ter uma escrita provavelmente parecida com essa, que eu acredito que esse daqui é um deles. Eu vou passar orientações que tem a ver com o mapa da psique humana, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, que é o Eneagrama, onde a gente tem as setas e as flechas de desenvolvimento. Então, você tem como ajudar a pessoa dentro do próprio padrão dela. Não é o que a gente acha, né? Seria muito injusto a gente fazer isso. Então, aqui tá o mapinha do Eneagrama, né? Esse aqui meio rabiscado, mas cheio de estudo que a gente vai vendo coisas novas e vai adicionando. Então, imagina, se a pessoa está aqui no ponto 8 do Eneagrama, né? O tipo 8 é o protetor, né? Essa pessoa que tem essa característica. Em outros vídeos eu vou falando um pouco sobre mais, porque esse assunto é bem extenso. A gente tem o Eneagrama processual para empresa, para personalidade. Eu utilizo o Eneagrama também como padrão de respiração nas sessões terapêuticas. Mas vamos lá. Imagina que essa pessoa é um tipo 8, tá? Aliás, ninguém é. Nós temos questões mais fortes em um determinado tipo. Nós não estamos aqui, quero falar bem falado, para não rotular, não é para rotular ninguém. Ai, você é tal, você é tal. Não é isso. Um desses pontos faz mais sentido para nós. Quando a gente estuda o Eneagrama, a gente percebe isso, ok? Então vamos lá. Imagina que a pessoa tem essa característica. Quem é o 8? O 8 é um tipo de personalidade que acredita que para ser respeitado na vida precisa ser forte e que a vida não respeita os fracos. Então, provavelmente vai ser uma pessoa que vai falar mais assim com você, que vai ser mais incisivo e vai dizer, olha, isso aqui tem que ser feito dessa forma, porque ele acredita que a partir do momento que ele controlar as coisas e fazer valer a força dele, a verdade, que é o que ele acredita ser como certo, todo mundo vai respeitá-lo, né? Isso vai de encontro com uma crença lá na infância de que ele só seria amado, respeitado, se ele fosse forte, se ele demonstrasse essa força. E a gente tem o tipo 891 do Eneagrama, são tipos instintivos. O 8, ele sente a raiva e quando tá com raiva, te joga a raiva para fora. Então, logo você percebe quando é uma pessoa que tem uma característica predominante 8. Ela vai te falar na lata o que ela não gostou, porque o impulso e a raiva daquilo que não sai certo é tão forte que a pessoa não consegue segurar. E aí você fala assim, nossa, mas essa pessoa pode ser um líder? Se for um líder de uma empresa, isso também acontece no meio de uma reunião, ele vai dar uma resposta mais rude, sim. Mas isso, gente, não quer dizer que a pessoa é má. Isso quer dizer que a pessoa tem este mecanismo de defesa e que se ela procurar o autoconhecimento, entender por que as coisas às vezes na vida dela não funcionam, ela vai entender o porquê e vai dar a oportunidade de ela transformar. A gente só transforma o que a gente sabe. O que a gente não sabe, a gente não tem nem ideia que existe. Então como que eu vou mudar uma coisa que eu não sei? Se eu tô cega para uma determinada coisa que eu tenho em mim, eu não preciso mudar porque eu não sei, em mim tá me fazendo efeito, né? E geralmente quem convive com um tipo 8 do Eneagrama reclama um pouco disso, fala, poxa, essa pessoa é muito fria, ela é rude, ela tem palavras muito rudes, né? Outro dia eu já escutei algumas pessoas comentando, essa pessoa falou que meu amor é mais rústico, mais bravo, né? E quem olha de fora acha que a pessoa, ela não sente amor, mas muito pelo contrário. Por quê? Gente, o tipo 8 do Eneagrama, ele tem uma seta que vai direto para dois outros lugares, para vocês verem aqui, ó. O 8 vai para o 2, que é o doador, e também vem em alguns momentos para o tipo 5. Então, o que ocorre? O 8 tem um coração enorme. E por que ele se fecha? Porque é uma couraça que ele coloca para evitar o sofrimento. Então, por exemplo, as pessoas que têm uma característica predominante deste comportamento têm um coração muito bom e tem uma sensibilidade interna tão grande que, por exemplo, evita ter contato com situações onde vai ter que, por exemplo, demitir pessoas, ou se ela tiver que encarar alguma coisa que vai mexer com o coração dela, ela tenta terceirizar, mas ela jamais vai te falar assim, eu vou ficar triste se eu tiver que fazer. Nunca, porque o 8 não admite
E jamais, ainda mais sem a consciência dessa característica predominante, não vai falar, né? Mas ele vai estar sempre motivado a ir para os demais para tentar resgatá-los, para tentar motivá-los, porque ele se vê como um grande guerreiro, como um guerreiro forte, sabe? Que motiva a equipe, que faz acontecer e que não gosta, gente. O 8 não gosta de gente mole, não gosta de gente que demora, que fica no trânsito lá, não sabe para onde vai. Quem tem essa característica de personalidade predominante fica louco de chegar aos lugares e ver gente mole, né? E se a gente tiver, por exemplo, uma pessoa com essa característica numa equipe de trabalho em que ela é subordinada e ela não é a chefe, ela vai testar. Ela vai para os cursos ou ela vai dentro do sistema de trabalho, vai testar o chefe. Por quê? Ele só vai obedecer quem é forte. O 8, ele só respeita aquele que ele se considera igual, né? Então, sem consciência, a gente fica batendo a cara nessas situações. E os liderados, como reagem as pessoas que têm uma liderança desse tipo? É difícil, né? Você ser liderado puxando, né, bastante a corda. Vamos lá, tem que fazer, se não acontecer vai ser assim, de outro jeito. Isso pode gerar no sistema inteiro uma desarmonia. Não que o 8 não seja um bom líder, muito pelo contrário. Um 8 evoluído, ele tem grandes capacidades, porque ele se torna um líder amoroso, que é o lado do ponto 2 do enagrama. O ponto 2 que eu falei para vocês, cadê? Aqui. É o doador. O doador é aquele que faz tudo para agradar os outros e que dentro ele tá neste lado aqui. Este lado a gente fala que o tipo 4, o tipo 3 e o tipo 2 são os tipos emocionais. Então, eles são a parte do coração. Eles têm a inteligência do coração aqui mais predominante. São pessoas que gostam de conversar com outras, que são conectadas, que demonstram que estão entendendo desde aqui. Enquanto que na personalidade, o 8, quando ele tá só nesse ponto, ele não enxerga. Mas à medida que ele começa a ter consciência que ele, em essência, é puro coração, ele parte para esse outro ponto, conecta com aquela coisa que ele realmente está sentindo, e aí a ação dele vai sair de uma maneira mais positiva no grupo. E isso precisa, gente, de consciência. Entretanto, só a consciência não é o todo. Por quê que eu digo isso? Você pode saber tudo isso que eu falei, ia ser um tipo 8, então você vai falar para mim, então tá bom, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa diferente, a partir de amanhã eu vou ser mais amorosa e vou demonstrar mais o meu coração. Você acha que você vai conseguir? Não vai. Por que eu digo que não vai? Essa personalidade tá criada desde que a gente tem lá perto dos nossos 7, 8 anos. Isso já está viciado. Para fazer essa transformação, a gente precisa de um mecanismo que vai transformar o sentir para o agir. Se não houver transformação do sentir, o agir vai ficar rodando como um sistema automático. É um programa. O nosso cérebro não gosta de fazer esforço, então o que ele vai fazer? A rota aqui que já está estabelecida, onde tem as conexões de comportamentos e já estão treinadas. Por que você acha que, por exemplo, se você quiser emagrecer, que é tão difícil? Por quê? Custa. Você tem que acordar cedo, você tem que fazer força, tem dia que você não tá afim, mas você tem que se esforçar, não é? Mas ele te custa muito. Qual que é o pulo do gato? Fazer coisas que você goste. O cérebro, ele funciona muito bem quando a gente faz coisas que são de curto prazo e que a gente goste. Ou se a gente não gosta, que a gente repita várias vezes e a gente faça com a consciência. Então, por exemplo, a terapia da respiração consciente, que é o rebirthing ou o renascimento, que é uma das técnicas, que é a terceira técnica que eu trabalho, né, que trabalho com a grafologia, o enneagrama e a respiração. Com a união dessas três, a gente consegue transformar. Quando a pessoa está no momento de respiração terapêutica, ela começa a acessar todas as memórias, ela acessa sentimentos. Então vamos voltar naquele líder. Imagina que a pessoa que tem a característica predominante do 8, que é essa pessoa mais incisiva, forte, ela provavelmente deve ter memórias de coisas que não deram certo ou de relacionamentos que acabaram por conta disso. E isso fica lá dentro dela, não fica falando, né, para os outros.
No momento da respiração, quando a gente está respirando, vem muitos sentimentos. E aí o que ocorre é o momento da transformação. Quando a gente começa a respirar dentro do processo terapêutico, em que o ar entra e sai ciclicamente na mesma quantidade, eu faço o quê? Ato de respirar é a ação, é o que eu faço na vida. E solto. Deixo ir. A oxigenação no nosso corpo, no nosso organismo, faz uma limpeza emocional. A gente tem muitos problemas, muitas questões que a gente está lá frustrado, com dificuldades emocionais, porque o nosso organismo está lotado de sentimentos não falados, não diluídos, e aquilo atua no nosso organismo como verdadeiras toxinas. E o único jeito que tem para fazer essa transformação é por meio do oxigênio. O oxigênio limpa o nosso organismo em 70%, até mais do que fazer xixi, ou fazer cocô, ou suar. O oxigênio roda pelo organismo inteiro e ele passa o que está aqui para cá. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas o nosso coração tem neurônios. Então, são por meio da própria respiração, por meio desse mecanismo que a gente faz, que o paciente faz e o renascedor que está ali acompanhando, que sou eu no caso, a gente consegue transformar estes comportamentos. Como? Respirando. Eu sei que parece meio esquisito, né? Mas eu tenho casos aí de pacientes e que eu já faço isso desde 2013. E um dos projetos que eu tinha era comprovar que esse efeito era real. E eu me perguntava por que as pessoas mudam, o que é que realmente faz algumas pessoas mudarem. Porque a gente vê pessoas que nunca mudam, você vê ela lá toda ferrada, cheia de problema na vida, mas ela resiste. Aí termina relacionamento 1, 2, 3, 4. Poxa, o problema é o outro? Todo tempo a outra pessoa? Será que não tem nada em mim que eu possa fazer? E aí eu me questionei, caramba, mas por que umas pessoas mudam e outras não? Vou investigar a escrita delas. E foi isso que eu fiz desde 2013. Eu pesquisei cada paciente que passou comigo durante as sessões e o que ocorreu com eles, né? Então a gente vê nitidamente que é uma mudança verdadeira e que parte do princípio da respiração para a transformação. Então, gente, eu contei aqui um pouquinho para vocês do que é o método Hadaik. Esse é o método Hadaik, onde a gente une a grafologia para entender como a pessoa é, como eu falei para vocês, e a transformação por meio, lógico, tem uma sessão de devolutiva, a gente conversa, explica como funciona, os padrões da personalidade. Tem que ter esse primeiro revelar essa foto para a pessoa, para ela entender as características dela, o que ela tem de melhor, aquilo que ela faz e que não vai operar bem. Você imagina, por exemplo, um líder no meio de uma reunião ou um atleta no meio de uma competição ficar com uma emoção muito elevada e começar a ficar inseguro porque tem uma crença limitante aqui atrás que foi lá quando ele era criança que aconteceu. E aí ele não sabe, começa a sentir aquela coisa toda. Gente, prejudica muito. Sem conhecimento, a gente vai ficar assim, igual uma folha pro vento, né? Bate o vento, vou pra lá. Bate o outro vento, vou pra cá. Bateu o vento, acabou um relacionamento. Bateu o vento, arrumei outro, passou 2 anos, eu começo a fazer tudo aquilo que eu fazia antes. E de novo a gente cai no mesmo erro, né? Então aqui eu trouxe para vocês hoje esses exemplos. Eu só queria mostrar mais uma coisa que eu achei interessante. A gente vê essa outra letra aqui, ó. Tá vendo? É uma letra meio tremidinha, né? Esse tremor na escrita tem a ver, por exemplo, quando a pessoa tá nervosa, quando a pessoa está com medo ou quando ela tá com um sofrimento psicológico muito forte. Tiveram já casos, a gente sabe, né, de que a polícia faz estudos por meio da escrita, não no Brasil, mas fora. Mas aqui no Brasil, quando acontece algum caso muito forte de assassinato, de algum crime ou de suicídio, a polícia acaba verificando esses bilhetes. A gente viu que teve aquele caso de Suzano, até a polícia capturou os escritos dos meninos para fazer uma análise, né, que é isso que eu faço. Então, não do caso de Suzano, não fiz, mas esse é um trabalho que a gente faz bastante, quem é grafólogo trabalha com isso.
Então, esse tremor denota um sofrimento. Tem um vídeo meu no YouTube que foi de um caso que aconteceu na Barra da Tijuca, alguns anos atrás. Não sei se vocês lembram, que um homem, ele matou, ele tava... A notícia que apareceu na televisão foi assim, ele matou os filhos e depois ele se suicidou, né? Jogou pelo prédio, né? E a gente vê isso e fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Como aconteceu uma coisa dessa? E isso mexe com a gente, né? A gente fica assustado de ver essas coisas. E nós tivemos acesso ao bilhete que ele deixou para família não, que ele deixou, a família ele matou, né? Mas o bilhete que ele deixou relatando o que estava passando com ele. E no bilhete dele tinha tremor na escrita. Sofrimento psicológico muito forte. Era uma pessoa que tinha perdido o emprego, e ele tinha 2 filhos e a esposa, e ele estava muito preocupado em não ter dinheiro para pagar o convênio, para cuidar da família, e ele cometeu, infelizmente, né, muito infelizmente, toda essa situação, e acabou com a vida de todos ali da família. Até essas horas a gente pensa, poxa vida, como é importante falar dos nossos sentimentos. Talvez se ele tivesse contado para um amigo, ou se alguém tivesse auxiliado, ele vai procurar ajuda, vamos tratar disso, porque a pessoa fica aqui na cabeça, criando e curtindo toda aquela coisa, e a vida dela começa a travar, não sabe dar conta das emoções, e infelizmente neste caso específico, não é com todo mundo, né, gente? Mas teve esse resultado final. Então, o tremor na escrita vai identificar sofrimento nervoso, sofrimento emocional, né? E aí, lógico, não é só isso, a gente olha os outros traços, a gente olha a margem, tamanho de letra, inclinação, ordem, enfim, são vários itens que a gente faz o check na hora que tá fazendo uma análise grafológica, assinatura, e é isso. Então hoje eu fico por aqui, contei aqui algumas coisas para vocês saberem como funciona, e me mandem um direct, me falem o que vocês querem saber, que eu posto uns vídeos aqui no IGTV, tá bom? Beijo para vocês e bom final de semana. E da gente tem amanhã para curtir um pouquinho mais. Até a próxima. Tchau, tchau.